ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Muito bem, agora 11h04, 11h04, começando a partir de agora o nosso debate, a nossa entrevista, como estava programado e anunciei aqui no horário. Hoje eu estou aqui com o pessoal do trânsito aqui em Bom Conselho. Bom, vamos falar sobre as mudanças no trânsito aqui em nossa cidade e como é que vai ficar a partir de agora, né? Ou como está, depois de tudo isso aí, como é que vai ficar além disso. Estou recebendo o diretor o diretor da AMSTT aqui de Bom Conselho, José Hilton, está por aqui. Bom dia, Zé Hilton. Bom dia, Patrick Oliveira, meu amigo André Neto, todos os ouvintes da Rádio Papacaça. Como sempre, é uma alegria poder estar aqui nessa casa e passar as informações que a população precisa compreender. Estamos aqui à disposição. Perfeitamente. Sargento Ramos, ele exatamente é o diretor de trânsito. Bom dia, Sargento Ramos. Bom dia, Patrick. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Papacaça. Exatamente, Patrick. Nós somos sargento da polícia, né? E hoje estamos como diretor de trânsito aqui do Bom Conselho, um convite do nosso prefeito, João Lucas. Perfeitamente. Fábio Lima, ele é coordenador de educação para o trânsito. Fábio, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia, André. Bom dia, os ouvintes da Rádio Papacaça. Para a gente é uma satisfação muito grande voltar a esta casa, né? E tirar alguma dúvida do pessoal, né? Da população, nas mudanças do trânsito. Perfeitamente. O André Neto está por aqui também. Pois não, André? Bom dia, Patrick. Bom dia aí ao pessoal que compõe aí a MSTT aqui de Bom Conselho. Zé Hilton, Sargento Ramos e o Fábio, sejam bem-vindos aí ao estúdio da 102,9. Deixa eu começar perguntando o seguinte, como é que está o trabalho? Vou começar aqui, os demais podem falar, não tem problema nenhum, os microfones já estão todos funcionando tranquilamente. Começar com o Zé Hilton, como é que está a situação, a organização do trânsito aqui em Bom Conselho? A gente percebe que várias placas foram instaladas, colocadas aqui em nossa região, em nossa cidade, nas principais artérias aqui em nosso município. Como é que está essa organização? Bom, Patrick, na verdade é um trabalho que foi iniciado, né? Ainda não é um trabalho concluso. Essa sinalização ela é composta das placas que a gente chama de sinalização vertical, né? Que são as placas, e ela é composta pela sinalização horizontal, que são aquelas faixas que se faz a pintura no sentido da via. Então esse trabalho foi iniciado há mais ou menos um mês atrás, né? A empresa que ficou responsável por essa sinalização, ela teve um atraso justamente na parte da conclusão dessa sinalização horizontal por conta do período de chuvas. A tinta utilizada, ela para ser fixada no solo, ela precisa de um período que a via precisa estar enxuta, né? Mesmo após uma chuva, mas é preciso de um período que a via tem que estar seca para poder a tinta ser fixada. E é um material relativamente caro, né? Então muitas vezes acontece que se perde, porque por exemplo, eles começaram ali a pintura das faixas de pedestre, aquela linha amarela onde não é proibido o estacionamento, proibido parar de estacionamento, para complementar a sinalização vertical. Então foi preciso parar durante um período justamente porque estava inviável fazer naquele momento. Então nós já entramos em contato com a pessoa responsável pela empresa e a partir da semana que vem ele retorna para fazer a complementação dessa sinalização. Inclusive, alguns condutores aqui ainda estão em dúvida com relação às placas verticais, justamente porque é preciso da sinalização horizontal para delimitar justamente as linhas de retenção, a área zebrada, que a gente chama de ilha de segurança, onde os veículos precisam seguir aquela sinalização. Então justamente essa sinalização complementar que nós estamos concluindo, juntamente com o nosso amigo Felipe Tuna, que é o secretário de infraestrutura do município, para que a gente possa aí realmente estar com a nossa cidade devidamente sinalizada para proporcionar segurança, mobilidade a todos os nossos usuários das vias. Eu falo aqui sempre, eu dirijo bastante, inclusive há um bom tempo,
e ando sempre ali em Caruaru, Palmeira dos Índios, Maceió, e a gente percebe a sinalização. Aqui em Bom Conselho é uma agonia, eu falo sempre aqui, que é uma agonia danada, justamente para o condutor entrar na linha. Ora, tem habilitação tanto pelo celular quanto ela física, enfim. Ou o sujeito resolve não descumprir e vai por conta do bode, ou alguma coisa tem que ser feita. Porque eu começo perguntando o seguinte: qual a dificuldade, e Sargento Ramos, o Fábio e o Zailton podem ficar à vontade, qual a dificuldade do condutor fazer o certo? Quer dizer, eu começo aqui pela essa entrada. O sujeito vem a todo vapor e já entra pelo portal. Quer dizer, ele não vem para o acostamento como manda a lei de trânsito, como manda o figurino. Você faz a conversão à direita, aguarda a liberação da via, liga a seta esquerda e vai embora. Por que de um desrespeito tão grande com relação a obedecer às leis de trânsito? Eu pergunto, estão contribuindo os Ailton, Sargento Ramos, Fábio? Pois não. Ô Patrick, uma das grandes dificuldades que nós temos aqui em Bom Conselho é o hábito. A organização do trânsito aqui em Bom Conselho é algo relativamente novo, tanto para todos os condutores e como também para nós aqui que estamos aí à frente do órgão executivo de trânsito no município. Então, infelizmente, ainda temos algumas situações em que as pessoas aqui dentro da circunscrição do município relutam em obedecer. E aí, como você coloca, né? Muitas vezes, quando o condutor chega aqui às margens da PE 218, coloca o cinto de segurança para se dirigir a Garanhuns, a Palmeira dos Índios, enfim. E faz justamente o oposto. Quando chega aqui na entrada da cidade, no portal, a primeira coisa que ele faz é tirar o cinto. Parece que o cinto vem incomodando. Então, é aquele costume, né? É justamente esse hábito que a gente procura, através, evidentemente, da educação para o trânsito, mostrar para o condutor que a gente usa o cinto de segurança, a gente precisa usar o capacete, a gente precisa respeitar a sinalização, o limite de velocidade das vias, porque justamente a gente está tratando de segurança, está tratando de vidas, né? São vidas e no trânsito não só existe o condutor, o veículo motorizado, no trânsito existem pessoas, pedestres, crianças, adultos. Então a gente procura sempre conscientizar e o objetivo, o foco é primeiro educar, né? Isso é uma preocupação do prefeito João Lucas, isso é uma preocupação da Autarquia Municipal de Trânsito. O foco é educar, o foco é organizar o trânsito do nosso município. A gente acha bonito quando chega em outra cidade, vê o trânsito bonito, vê as ruas sinalizadas, vê os condutores obedecendo a sinalização, respeitando o limite de velocidade, e porque a gente também não pode fazer isso aqui em nossa cidade. As pessoas usam os argumentos mais diversos que a gente escuta, né? Se proibir veículo irregular rodar no comércio de Bom Conselho, o comércio vai fechar. E aí eu questionei uma vez um comerciante, disse, e por que em Palmeira dos Índios o comércio não é fechado? Ao contrário, é um comércio ativo. Por que em Garanhuns o comércio não fechou? Então, amigo, tire da sua cabeça que se isso acontecer, vai prejudicar o seu comércio. Pelo contrário, as ruas vão estar organizadas, o trânsito vai estar seguro, as pessoas vão fluir com mais segurança, a mobilidade vai ser melhor. Então, isso, inclusive, aumenta e melhora a autoestima da população no sentido da segurança. Então, a população só tem a ganhar com a organização do trânsito no nosso município. O Zailton, o Sargento Ramos, Fábio, deixa eu aproveitar também para perguntar o seguinte, inclusive foi alvo de um debate rápido nosso aqui essa semana com relação à parte de sinalização, onde a gente questionou ali aquela via. Um primeiro ponto que eu vou perguntar é a respeito da sinalização de velocidade, como foi o exemplo que inclusive foi até citado por você, Fábio. A respeito da sinalização de velocidade, a gente percebe que nas principais vias da cidade, como, por exemplo, a Capitão Lizima, com a Rua do Cemitério, que é conhecida, que é a Rua Ângela Pessoa de Lucena, a Avenida Tenente Raul de Holanda, essas vias, essas artérias importantes, elas estão sinalizadas 30 km por hora. Na prática, no veículo, na prática, eu não sei se é porque o hábito não é esse, mas na prática é uma velocidade muito baixa. Não vai, mas realmente a sinalização para essa via tem que casar com essa, não vai dar uma certa, como é que eu posso dizer, congestionamento não tem como, mas não vai dar uma certa diminuída no trânsito. Como é que foi estudado isso aí, Sargento Ramos? Essa sinalização que está sendo efetuada, a gente observou em várias artérias, 30 quilômetros, tudo isso foi feito um estudo com engenharia, né? Inclusive essa empresa que está
concluindo essa parte dessa sinalização, foi exatamente a empresa que fez o recapeamento da cidade, né? Então ali foi o projeto deles, né? E a gente não tem uma rua aqui que seja de trânsito rápido, de alta velocidade, não. Então eles acharam por bem, o engenheiro achou por bem colocar essa velocidade, né? Nada, nenhuma placa está sendo colocada que não seja feito através de um estudo de engenharia. Do centro da cidade, aquelas que estão sendo colocadas, tem um projeto de engenharia. Eu não estudei engenharia, não sou engenheiro, fui policial militar, né? Então eu não sou engenheiro. A pessoa não é Zé Hilton, Ramos, fulano é engenheiro. Não, nós não somos engenheiros. Mas o projeto existe, feito pela engenharia. Então esse projeto se encontra, né? Inclusive esse projeto se encontra no Detran, Recife. Nós estamos constantemente indo ao Recife em reunião para que dê prosseguimento esse processo da implantação do trânsito. Então essa outra empresa já é outra empresa que fez esse recapeamento e com a parte de engenharia e achou por bem colocar essas placas de 30 km para diminuir a alta velocidade. Deixa eu aproveitar para perguntar o seguinte também, ainda nessa sua resposta, perguntar o seguinte, mas com relação a esse, né, teve esse projeto, certo, as placas de 30 km por hora, mas nesse projeto foi entrado também a questão dos quebra-molas, se eles vão ser corrigidos ou vão ser, porque alguns locais, algumas ruas, a gente observa que além de ter a placa de 30 km, tem um quebra-mola em cima do outro, como exemplo, a rua Ângelo Pessoa de Lucena. Aí só uma observação, foi feito, será que foi feito também essa questão no projeto, sargento? Se eu chegou a esse projeto eu não cheguei a ver nenhum projeto, né? O projeto se encontra com, no caso, com o secretário, né? E eu não sei de repassar a respeito dos quebra-molas, né? A gente sabe que tem muitos quebra-molas, quer ver até, inclusive não só Bom Conselho, como outras cidades, quebra-mola até passa do limite, né? É verdade. Do limite, não, se você tem, Bom Conselho não é só Bom Conselho, a gente passa em outras cidades, inclusive Garanhuns, né? Tem algum local em Garanhuns que eu fui passar um dia com meu carro é muito baixo, quase que não passa no quebra-mola, né? Porque o padrão, você foi lá pelo padrão que tem na lei, se não me engano, é no máximo 10 centímetros. Se eu não estiver enganado, de 8 a 10 centímetros. Então, todos eles que a gente encontra na PE, pode olhar que ele tem mais de 8 centímetros. Né? Mas esse encontra, no caso, na pasta do secretário, né? Eu não sei dizer se vai tirar o quebra-mola ou não. Mas eu acredito que não. Porque é onde Zé Hilton colocou, a educação. Infelizmente, a cultura de muitos, né, nem continua, quer estar na faixa de pedestre, o cara sabe que tem que parar na retenção para o pedestre passar, o cara para em cima da faixa de pedestre. Pode chegar num sinal ali que não tem o sinal, tem a faixa de pedestre lá, fica lá uns 30 minutos lá, uns 10 minutos, você vai quantos motociclistas, quantos motoristas estão estacionando o carro, parando em cima da faixa de pedestre, que tem que parar antes, né? Quer dizer, exatamente isso é a educação que a gente está sempre batendo, educando, para educar para a gente não chegar àquele ponto de notificar. A gente quer que o trânsito corra tranquilo, todo mundo respeita, o pedestre vai respeitar, o condutor respeita, porque a intenção não é estar tendo a notificação, a intenção é educar, que todo mundo respeite as sinalizações. Pois não, Zé, eu ia fazer alguma colocação? Fica à vontade. Só implementando o que o sargento falou e a pergunta de André Neto, são colocadas as placas, né, André, e algumas vias. Então, foi colocado hoje alguma via, por exemplo, como na avenida você está colocando. Então, ela vai ter um período de adaptação. Deu certo, continua. Não deu certo, tá, como você diz, não vai ter um engarrafamento, alguma coisa. Mas a gente faz aquele estudo, colocou aquela placa, vamos educar. Aí é onde entra a nossa parte, é onde entra a minha parte, vamos educar. Não está dando certo, está parando muito. Então a gente pode modificar. Solicitar para aumentar a via. Aumentar ou diminuir, está tendo muito. Então, é igual a gente modificar uma rua, por exemplo, uma mão. Vai ter um estudo, vai ter uma semana ou mais de adaptação. Não deu certo. Volta ao que era, vamos estudar para ver a melhor maneira, né, daquela via ter mobilidade. Então, para que fique claro, você que está acompanhando, tudo isso aí está sendo feito para melhorar o trânsito. Como o Fábio falou, foram colocadas essas placas, enfim, caso haja uma retenção maior, uma lentidão, coisa parecida, vai ser feito um estudo para
ampliar ou aumentar a velocidade e assim por diante. Quer dizer, é mais ou menos assim que funciona. Eu estou entendendo? Exatamente, Patrick. O órgão executivo de trânsito do município, ele tem autonomia para fazer as alterações que julgar necessário de acordo com a necessidade do fluxo do município. É preciso compreender, Patrick e os ouvintes da Rádio Papacaça, que trânsito ele é regido por 3 princípios básicos. Trânsito, para você circular, você precisa ter segurança, é um dos princípios. Fluidez, o trânsito é dinâmico. O trânsito, justamente a própria palavra trânsito já leva você a pensar em movimento, a dinâmica do movimento. O trânsito precisa ter fluidez, precisa ter segurança e precisa ter mobilidade. Você tem que, para onde você quer ir, é preciso que você chegue. Então eu vou aqui pela avenida, mas agora eu desisti, eu quero ir para o Alto do Vera Cruz. Então o trânsito precisa proporcionar esses 3 princípios: mobilidade, fluidez e segurança. É interessante que, mas é 30 quilômetros, as pessoas questionam, aqui na avenida, por que 30 quilômetros? Então, veja só, a sinalização da via, ela não é somente indicada pela velocidade da via, ao contrário, a velocidade da via ela é ditada justamente pela forma como o fluxo deve acontecer naquela localidade, naquela via. A gente fala vias arteriais. Aqui no município do Bom Conselho, a gente só tem uma avenida que é identificada pelas normas do CONTRAN, pelo Código Brasileiro de Trânsito, como uma via arterial. É a Avenida Tenente Raul de Holanda, pegando ali da cabeça da ponte até o açude, que aí ela se torna Mário Melo ali no cruzamento e vai até as margens da PE 218 lá no segundo portal. Então veja só, as outras são consideradas vias coletoras e vias locais. Numa via coletora, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Numa via arterial, a velocidade permitida, a máxima permitida é de 60 km. Imagine se a gente aqui chegar e dizer, não, aqui a Avenida Tenente Raul é considerada uma via coletora e vamos colocar ali uma placa de 60 km. Está se dizendo que é a velocidade máxima permitida. Nós fizemos um estudo aqui no final do ano 2021 até o início do ano 2022, onde nós contratamos uma engenheira de tráfego que foi contratada justamente para iniciar conosco esse processo de implantação do sistema de trânsito aqui no município. E esse é um estudo que está no DETRAN, como o Sargento Ramos já bem frisou, e é um estudo que se tornou referência, uma pessoa que assim capacitada, e os técnicos do DETRAN acharam esse estudo, essa preliminar fantástica e aprovaram. Disseram, olha, aqui é um dos estudos, uma menina que chegou nova, recém-formada, mas que tem assim um empenho, uma capacidade, e foi justamente nesse estudo que ela determinou, olha, aqui, se a gente colocar uma via arterial, a máxima é essa. Mas aqui na Avenida Tenente Raul de Holanda, aqui, além de ser um comércio, hoje a grande parte do comércio local aqui na Avenida Tenente Raul de Holanda, tem residências, né? Tem muitas residências, tem área escolar. Então a gente precisa manter o trânsito para o trânsito se manter seguro aqui nessa localidade, é preciso que a gente se mantenha o trânsito de uma via local. Qual é o trânsito da via local? A máxima permitida são 30 km por hora, mesmo na arterial, que é a Avenida Tenente Raul de Holanda, por conta justamente dessas situações que foram apontadas. Isso foi feito um estudo, Patrick. Então, nada que é feito, como o Ramos disse, ele não é engenheiro de tráfego, nem é engenheiro, né, nem de engenho de rapadura. Eu também não sou engenheiro nem fábrica, nenhum de nós. É justamente por isso que, para a gente fazer isso, é preciso que se tenha um estudo prévio, né, e o engenheiro aponte essas situações para se fazer. E como a gente disse aqui, nada impede que posteriormente seja feito um novo estudo. Não, aqui, como o André Neto citou, 30 não é pouco, vamos aumentar para 40, mas é preciso se repensar. 40, a velocidade máxima de 40, a gente consegue manter a fluidez, a gente consegue manter a mobilidade e consegue manter a segurança da via. A fluidez, com certeza, a gente consegue. O carro vai passar a 40, tem carro que até a 40 o cara passa a 120, né, dentro da cidade. A fluidez a gente consegue. A mobilidade talvez não consegue, porque mobilidade envolve todas as pessoas que são usuários da via. Eu estou na calçada, porque a calçada também é considerada via, e eu preciso atravessar, por exemplo, do lado direito para o lado esquerdo, em direção, por exemplo, à Caixa Econômica. Então, essa velocidade de 40 km é segura para que um pedestre, um usuário da via pedestre, ele faça essa travessia seguramente.
Então tudo isso é levado em conta, entendeu, Patrick? Então é isso que a população precisa compreender e a população precisa colaborar. Os quebra-molas não. Os quebra-molas, quando o pessoal passou o recapeamento, os quebra-molas já estavam lá. E por incrível que pareça, a população de Bom Conselho, se chegar um vereador aqui, ele vai confirmar isso, a população de Bom Conselho pede quebra-molas em Bom Conselho, porque infelizmente, principalmente os motociclistas, né, eu sou motociclista, eu conduzo moto, eu gosto de andar de moto, mas infelizmente é uma categoria que a gente tem muita dificuldade, é com motociclista, porque o motociclista é o que mais desrespeita as condições da via, as condições de segurança, as condições de mobilidade, as condições de fluidez. Por exemplo, você faz um quebra-mola, deixa um recuo que é a linha, chamada linha d'água, e tem motociclista que passa do jeito que vem a 60 ali pela linha, colocando em risco a vida dele e a vida de outros. Então são essas situações todas que são levadas em conta, Patrick. O detalhe, quando você fala em 30 quilômetros, eu lembrei agora, eu vou sempre a Maceió, tem um local, a Conjunto Cidade Universitária, tem de 3 a 6 quilômetros uma reta, velocidade máxima 50 quilômetros. Aí o camarada quer aqui em Bom Conselho 80, 100, é descabido, é um negócio que realmente o motorista, o condutor, tanto do veículo, carro quanto moto, tem que ter juízo. Não precisa andar nessa pressa toda como se tivesse com leite do fogo, não. Tenha nervo, porque quando acontece o acidente, a gente vira e mexe, tem informações que acontece acidente adoidado aqui em Bom Conselho, por quê? Alta velocidade sem necessidade. Dizendo, não há necessidade para isso. Pois não, André. Inclusive, por falar em sinalização, a gente puxa até para o semáforo também, por exemplo. O semáforo foi colocado ali num ponto estratégico, no caso, o cruzamento da Luiz Pompeu da Rocha com a Mário Melo, a Avenida Tenente de Holanda. Mas ali a gente observa, para quem vem da avenida, eu mesmo, enquanto repórter, já cobri várias vezes acidente ali naquela localidade, do pessoal pegando racha da Avenida Tenente Raul de Holanda para sair na rua Mário Melo. Já aconteceu também da Pompeu da Rocha para subir para Newton Prado. Enfim, são situações que a gente coloca que para a fluidez do trânsito valer, a população também tem que se policiar. Mas aí onde eu coloco também o seguinte, foi estudado também possíveis outros pontos para ser colocado o semáforo também, ou até o presente momento o único ponto específico mesmo que tem e que teria e que tem a necessidade é justamente aquele ponto do cruzamento ali da Avenida Tenente de Holanda? Porque não é um ponto que eu observei também, eu acho que a outra ponta da avenida ali também, acredito eu, observando ali, se você passar 5 minutinhos parado ali, você observa que é um trânsito infeliz. Então acho que aquele ponto ali também talvez mereceria. Teve estudo para ali também, Zé? Nesse estudo feito pela doutora Nayara Sulene, a princípio não foi levantado a necessidade de se colocar a sinalização semafórica, desde que se fizesse a sinalização vertical e horizontal, ou seja, ali no cruzamento da ponte no final, ou melhor, no início da Tenente Raul de Holanda, faixa de pedestre, que é o que nós estamos fazendo, placa regulamentada de limite de velocidade, e nós ainda fomos mais adiante, isso não foi colocado no estudo. Se for necessário, a gente ainda colocar os tachões para obrigar o condutor a reduzir a velocidade para proporcionar que o pedestre faça a travessia segura da via. Esses tachões, eles não estão no projeto. Mas, se o órgão de trânsito achar que, mesmo com a sinalização, o condutor não está obedecendo e seja necessário fazer outra sinalização para que possa melhorar a questão da segurança e da mobilidade da via, então a gente pode fazer isso, como foi o caso ali da Praça Santo Antônio, no final da Luiz Pompeu para Praça Santo Antônio, onde a gente fez uma retenção com tachões, né? Aquilo que o pessoal chama popularmente de tartaruga, né? São aqueles blocos amarelos alaranjados com a faixa reflexiva. Então, justamente, a população, se você hoje fizer uma entrevista com algumas pessoas que circulam por aquela localidade, principalmente o pedestre, o condutor, talvez até alguns vão dizer que não gostaram, porque eles são obrigados a parar, mas o pedestre está agradecendo a Prefeitura de Bom Conselho, ao órgão de trânsito, por a gente ter feito justamente aquela obrigatoriedade do condutor, porque mesmo com a placa ali, né, tem uma placa ali de pare, né, uma placa regulamentar, mas infelizmente a população, os condutores não paravam, então o taxão, ele obriga o condutor a reduzir a velocidade, né, para ultrapassar o taxão e assim melhorar a segurança dos condutores, porque ali nós temos um quantitativo de pessoas que
que passa por aquela localidade, no sentido de 3 escolas que nós temos ali naquele entorno da Praça Santo Antônio, né? Nós temos a escola Mestre Laurindo, onde o público-alvo são crianças e adolescentes. Temos a Escola Frei Caetano de Messina, a escola de referência, e temos o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho e a Escola São Geraldo. Então você imagine a quantidade de pedestres que circulam ali, vindo do sentido do Alto Vera Cruz, da Mário Melo, de todo aquele entorno que passa por aquele trecho, somente para as escolas, né? Além do pessoal que trabalha, além do pessoal que se desloca para outras, enfim, por outras necessidades. E além desse fluxo escolar, final de semana também tem o fluxo da feira. Com relação a essa questão de organização do trânsito, foi pensado alguma coisa também sobre a questão da feira livre aqui no Conselho? Porque um ponto é que ela está chegando próximo ali ao posto Avenida, né? É um ponto. Fica somente uma via ali para quem desce da Travessa Henrique Dias, que é ali o famoso lado do Mercado da Carne, para quem desce ali da Travessa Henrique Dias, só tem 2 opções. Ou você pega para a avenida, vai embora para circular, ou então você espera o trânsito subir, somente aquela viazinha para conseguir se virar lá para cima. Foi estudado isso também? André, nós temos aqui alguns gargalos e a gente costuma conversar lá na autarquia. A gente tem 3 gargalos aqui em Bom Conselho que é preciso a gente conscientizar a população que precisa se resolver. E um desses gargalos, eu vou dizer os 2 depois, mas um desses gargalos é justamente o sábado aqui na Feira Livre, né? A Feira Livre, a proposta da Feira Livre, ela ir para a Rua Agamenon Magalhães, é para que ela comece a partir dali da academia, né? Ali naquele setor da esquina, né? Livrando a Santa Luzia. Deixando justamente toda a entrada da Santa Ana, o acesso para a Coab, todo aquele acesso livre. Nós colocamos uma placa de proibido parar e estacionar. Essa placa vai ser alterada no entorno ali da praça. Aquela placa só vai ser proibido parar e estacionar de segunda a sábado, das 6 da manhã às 18 horas. Né? Durante a noite o fluxo reduz quase que 100%, né? Não se reduz 100%, mas ele tem uma queda drástica no período da noite. À noite ali também tem alguns locais que o público utiliza, né? Igreja, maçonaria, enfim. Então, aí vai ser proibido, na verdade, estacionar, não vai ser proibido parar. A parada, que é considerada embarque e desembarque, por exemplo, ali nas escolas, pode. Mas o problema que a gente tem justamente ali é no sábado, por isso que a gente colocou a regulamentação até o sábado, justamente para que o trânsito possa fluir. A questão da organização da feira em si, ela não é de responsabilidade eu digo só porque a responsabilidade é conjunta da autarquia de trânsito, mas a organização de feira, ela compete especificamente à Secretaria de Agricultura. Existe um departamento, que é a Diretoria de Abastecimento da Secretaria de Agricultura, que é quem responde pela questão da feira. Aí nós já estamos conversando com o secretário, com as pessoas responsáveis, porque o agente de trânsito ele só pode atuar de fato de direito quando ele tiver com a prerrogativa da fiscalização. A gente orienta, a gente informa, a gente conversa, mas infelizmente somente essa questão de educar ainda não está fluindo, ainda não está respondendo de acordo com a demanda esperada. Então, a partir do momento que o agente de fiscalização, o agente de trânsito estiver fiscalizando, são situações que a gente vai poder controlar. Né? Com relação ao trânsito. Com relação ao trânsito, a gente vai poder manter o controle daquela localidade para que realmente possa fluir, que o usuário, o cidadão possa ir lá fazer sua feira, ter como passar com seu carro, com sua moto. É como a gente diz, o objetivo é sempre esse. O foco principal do órgão de trânsito é a educação, é a fluidez, é a segurança, é a mobilidade da via. A fiscalização é uma prerrogativa necessária. A gente diz, se só a educação resolvesse, Patrick, a gente não estava nem discutindo essa questão da fiscalização, porque já tinha se resolvido, né? Então é preciso a prerrogativa da fiscalização para que aquelas pessoas que não querem obedecer pela via da educação, da cordialidade, do respeito, então, infelizmente, vai pesar justamente na via da autuação, da multa, né? Então, esse é o último recurso. Todos os 12 agentes de trânsito que já estão credenciados no DETRAN, Guarda Municipal de Bom Conselho, somente esperando a chegada dos autos de infração de trânsito para começar a notificar. Estão doidos para meter a caneta? Não, de jeito nenhum. Só vai autuar em último caso. O foco, o caminho é sempre o diálogo, é sempre a educação, é sempre organizar. O respeito. Justamente, o objetivo é organizar. Então, o último recurso, né, que vai ser necessário
é o recurso da notificação, porque o agente não autua, quem autua é o órgão de trânsito, ele vai apenas notificar. Então, o último recurso vai ser a notificação. A partir do momento que eu chegar para você, Patrick, o seu veículo está estacionado num local irregular, o senhor, por gentileza, procure um local que seja adequado, que seja permitido a parada ou o estacionamento. Não, eu só vou aqui desembarcar uma pessoa. Pode parar, pode desembarcar, pode pegar sua feira no mercado. O que você não pode é obstruir a via, né? Até porque o mesmo direito que você tem é o direito que eu tenho, é o direito que todos nós temos. É o direito da livre circulação. Então, muitas vezes, algumas pessoas confundem essa situação. Né? A via não é só minha, a via não é só sua. A via é de todos, inclusive do pedestre, inclusive do carroceiro que está lá com aquele burrinho catando reciclagem na rua. Ele tem direito de circular, do mesmo jeito que você tem direito de circular com a sua Hilux, com seu, entendeu? Ou com o seu Fusquinha. O direito é de todos. Só mais uma pergunta antes do intervalo. Existe uma resolução do CONTRAN de 2009 com relação ao taxão. A gente falou sobre a tartaruga proibindo o uso do taxão como redutor de velocidade. Em que situação usa-se o taxão aqui em Bom Conselho? Pois não, Coronel, Tenente Ramos. Sargento. Aliás, perdão, Sargento Ramos. De fato, tem uma resolução já mais nova, né, de 2016. Uhum. Eu não sei se você... ela fala exatamente dessa proibição de taxões, né? Mas o órgão, lá no Código de Trânsito, no artigo 29, exatamente onde ele fala que o órgão tem uma autonomia, o órgão responsável tem autonomia de ver as ruas viáveis, né, para ser colocada exatamente para a educação. Porque se pode colocar e depois retirar. A partir do momento que educou, o pessoal começa a respeitar, pode ser tirado. Igual o quebra-mola que a gente está falando aqui do quebra-mola. Amanhã ou depois pode ser tirado aquele quebra-mola. Por que não? Se a partir do momento que o pessoal começa a respeitar, estão educados, então serão retirados. Só queria dar uma ênfase a respeito que o Fábio falou e Zé falou a respeito de uma mudança da placa, Patrick. Todas as placas que estão colocadas de acordo com o projeto, mas nada impede que amanhã ou depois a gente retire uma placa e faça mudança. Como aconteceu na rua Siqueira Campo. Muitos acham que aquela placa estava errada, de pare. Aí, se você for para o Código de Trânsito, lá no artigo 29, ela tem falando sobre exatamente que a preferência tem é direita. A principal ali é exatamente a 7 de setembro, Praça da Bandeira 7 de setembro, é a principal. Uhum. Né? Mas o fluxo maior é de onde? Da Siqueira Campos. Por isso foi colocada aquela placa lá de acordo com o código. Depois, em análise, todo mundo reunido, fomos observar e como tem a prerrogativa de mudar, nós botamos a placa de pare para onde a mesma era. Feita essa outra que Zé falou agora, está lá a placa de estacionamento. Vai ser padronizada no horário, aquele horário a pessoa não vai poder estacionar, mas a partir daquele outro horário a pessoa vai estacionar. Estamos, Patrick e André, de comum acordo, conversando com comerciantes, conversando com os transportes alternativos, para se organizar, porque o trânsito só não vai ser só o agente de trânsito que vai organizar, necessita de toda a sociedade. Então é um trabalho em conjunto, é uma parceria com a sociedade, por isso que a gente pede o apoio da sociedade que respeita a sinalização, pedestre, motorista, né, motociclista, porque a gente tem que trabalhar em conjunto para a gente melhorar a nossa cidade. Porque se a gente não organizar a nossa casa, quem vai organizar, né? É como o Zé Hilton disse, muitos têm o costume, vai para Garanhuns, vai para Benduzinho, a primeira coisa que faz é colocar o cinto. O cinto, os engenheiros estudaram o cinto, o capacete, quem estudou, prova que o cinto salva a vida. Prova que o capacete, o governo em si exige o capacete, porque é para salvar a sua vida. Porque o capacete vai salvar a sua vida. Então, essa situação de exigir, não, porque o índice de crime é alto. O índice de crime, muita gente usa a moto, 2 elementos para cometer crime. Mas ainda não está para pensar nisso, não. A gente tem que pensar na nossa segurança. O motociclista, tem que pensar na segurança dele, tem que pensar na segurança do
do passageiro que ele está conduzindo. Então são essas coisas que muitos batem de encontro achando que a gente está errado porque vai prejudicar o comércio, vai prejudicar. Não vai prejudicar não. Você tem que pensar na sua segurança, na sua e de quem você está transportando, está conduzindo. Então são essas coisas que a gente está pedindo à sociedade. Está havendo um pouco de transtorno, mas eu já achei esses dias agora, que já melhorou um pouquinho, que o motociclista já não está botando mais o veículo, a moto dele, já no lugar do carro. Aqui e acolá ainda tem uma, mas já diminuiu muito. Você passar hoje na cidade, já vê que tem os locais dos veículos, de carro, de passeio, já estão em seus locais. E as motos já estão diminuindo naqueles locais. Porque é a orientação, é a educação que a gente está passando, está pedindo a eles que tire daquele local, coloque no local exato, para que evite amanhã ou depois ser notificado. Né? E nós também não podemos, Patrick, nessas situações do uso do capacete e outras situações que acontecem, justificar a regra pela exceção. Como o sargento Ramos acabou de citar aí, a gente lá aumenta o índice de furto, de roubo, de assalto, porque dos capacetes proporciona isso. Então veja só, o capacete é utilizado para segurança tanto do condutor, do motociclista, quanto do passageiro. É obrigatório, isso quem diz é o Código Brasileiro de Trânsito. Aí alguém até nos questiona, não, mas pode abrir uma regra, fazer uma lei, até escuto que a gente já ouviu isso em algumas ocasiões. O prefeito fazer uma lei proibindo o uso de... Não, eu disse, não pode, porque se o prefeito fizer isso, o prefeito está indo de encontro ao Código Brasileiro de Trânsito, que é uma lei federal que está acima da lei estadual e municipal. Então existe uma lei nacional que rege justamente essas situações. Porque você já pensou se o prefeito de Garanhuns diz que aqui pode, em cima de uma caminhonete, andar 10 pessoas em pé. Aí você tinha que, saindo de Bom Conselho, chegando em Garanhuns, perguntar, como é o Código de Trânsito aqui de Garanhuns? Aqui pode andar gente em cima de caminhonete, como é que pode... Enfim, é uma série de barbaridades que iam acontecer se cada órgão decidisse criar uma lei por conta própria. Então, assim, não existe essa possibilidade, porque existe um código, existe uma lei e todos nós somos sujeitos ao cumprimento da lei. Então, Patrick, aí você diz, mas vai favorecer isso, vai aumentar, vai diminuir. Isso tudo é relativo, não tem nenhum estudo que prova que isso é verdade, né? Acontece, a gente sabe que acontece. Mas duas pessoas numa motocicleta usando capacete é a norma do condutor de moto. Se infelizmente são 2 assaltantes, isso aí é outra situação a ser pensada, estudada e melhorar a questão da segurança pública, que aí não é uma questão de trânsito, é uma questão de segurança pública, porque capacete foi feito para se usar para quem anda de moto, seja passageiro, seja condutor, motociclista, porque capacete foi feito para isso, não foi feito para usar para assaltar não, foi feito para proteger a cabeça, proteger a vida, né? Assim como uma faca foi feita para cortar, não foi feita para matar ninguém. Infelizmente as pessoas usam faca, usa corda, usa canivete, usa até alicate de unha, consegue matar outra pessoa, mas não foi feito para isso. Assim como o capacete também não foi feito para o cara cometer assalto, não. Infelizmente são situações que acontecem na nossa sociedade que são mais complexas do que a gente imagina, né? Só completando aí de Isailton, é exatamente quem tirar uma dúvida, você pega o Código de Trânsito, vai lá no 244, inciso 1. Aí ele está dizendo lá o uso do capacete. É grave, é gravíssimo, né? Uma cabeça ainda dá a suspensão da habilitação. Isso. Quer dizer, não é o que o órgão quer. O órgão em si está aqui para orientar, para que a pessoa ande de acordo com a lei determina, certo? Mas aquele que vai insistir no erro, então eu sou de maior, tenho que responder pelos meus atos, né? Se eu vou insistir no erro, então eu tenho que responder pelos meus atos, que eu estou cometendo de errado. E a gente continua batendo na tecla. Nós estamos nessa parceria orientando. Relativo também à motocicleta, as motos descaracterizadas, ou seja, aquelas motos que são utilizadas com desculpa de moto de trilha, que não tem sinalização, nem pisca, nem buzina, o diabo 4, enfim. Essas motocicletas vão ser proibidas também rodar dentro da cidade? Como vai ficar a situação referente aí à fiscalização da MSTT, sargento? O André, tudo isso, eu sempre costumo dizer o seguinte, que os trabalhos que estão sendo feitos por etapa, né? A gente vai construir uma casa primeiro com a licença, então nós estamos por etapa, vamos aos poucos. Futuramente nós vamos chegar nessa parte aí, mas primeiro nós queremos deixar a cidade sinalizada, né? As principais artérias, e depois vamos aos poucos
para chegar nessa parte, porque como você fala nessas motos, tem gente que compra moto em leilão, né, que é feito e não vai nem, inclusive é um crime gravíssimo, né? Não pode nem circular. Não vai nem no Detran para regularizar o veículo, né? Então tudo isso o pessoal acha que o Código de Trânsito tudo tem no Código de Trânsito. Então, como eu disse agora, nós vamos por etapa, vamos essa parte de sinalização, estamos orientando aquele cidadão que tem seu veículo ainda que não está com uma placa, né? Procure emplacar o veículo, né? Andar certinho, andar de seu capacete, para que não seja parado. Sua moto vai estar com um problema lá, não está com documentação, não vai ter, pode ser apreendida, né? E quando você pergunta, André Neto, e eu sei que a população se questiona e nos questiona acerca dessas situações. Quando você diz, não, vai ser proibido, na verdade é proibido, né? Não vai ser. Porque se eu disser vai ser proibido, então eu estou dizendo até agora é permitido. A partir de amanhã, não é permitido. Um veículo que não está licenciado, ele precisa ser licenciado. Um condutor que não tem a CNH, ele não pode conduzir. Isso aí é regra, isso aí é lei, né? Acontece sim, né? O que são as exceções, como a gente diz? A fiscalização, infelizmente, ela não pode comportar toda 100% a cidade do município. Então, assim, existem vias principais que são justamente onde existe o fluxo maior de pessoas, né, de população, comércio, que é preciso que se cumpra um regramento, e um regramento mínimo de organização, né, de respeito às leis nessa gente. Então são situações que a própria população, ao ver que o trânsito está fluindo, que eles podem circular com mais segurança, que a mobilidade do município como um todo melhorou. Então a própria população vai agradecer por essa organização, porque a própria população é quem está pedindo, é como você colocou aí o gargalo do sábado. Quais são os gargalos que nós temos aqui no município de Bom Conselho? Um grande fluxo de autocargas fora dos horários determinados por lei dentro do município. Você chega com seu carro e você muitas vezes não encontra um local para estacionar, porque você tem 4, 5 caminhões de grande porte, caminhão de 2 eixos, caminhão acima de 18 toneladas, circulando, trafegando dentro do município, né? Muitas vezes ali fecha o entorno da Praça Dom Pedro II, e isso atrapalha inclusive o próprio comerciante, porque eu vou no meu carro, chegar lá, se eu não encontrar um local para me estacionar no meu carro, simplesmente eu faço o retorno e volto para casa. Entendeu? Porque eu não encontrei um local adequado para estacionar meu veículo. Esse é um dos gargalos. O gargalo ali do entorno da ladeira da Travessa Felipe Camarão, ali, descendo para a ponte que dá acesso à Avenida Raul, parada e estacionamento naquele entorno ali do mercado de carne. Então, ali, inclusive, a obrigatoriedade da gente provisoriamente, além da sinalização horizontal e vertical, colocar taxões ali para obrigar o condutor a subir ou descer, para ele não parar, porque no momento que ele parar, ele vai fazer fila dupla ali na via, fazendo fila dupla é uma infração de trânsito e ele vai ser obrigado, para não ser notificado, ele tem que subir ou descer, porque realmente quando você para um carro ali, você para todo o acesso da avenida. Então eu não posso justificar, não, eu parei meu carro aqui para pegar uma carne no mercado. Eu vou parar o fluxo da Avenida Tenente Raul de Holanda até o comércio, até a Praça Dom Pedro II, para eu pegar uma carne no mercado. A gente tem, minha gente, que pensar que Bom Conselho é um município de porte médio, que precisa, o trânsito precisa fluir, as pessoas precisam circular, o comércio precisa vender. Então, assim, existem ainda algumas mentes que são pequenas com relação a isso. Ainda acha que é aquele período que a gente podia parar nosso carro lá no meio da praça, desligar o carro, que ninguém que não ia atrapalhar a vida de outro. Atrapalha. Então é isso que a gente precisa organizar e é essa consciência que as pessoas precisam despertar. 11 horas e 47 minutos, André. Deixa eu abrir aqui uma janela publicitária. Retornaremos já aqui com o nosso debate, a nossa entrevista hoje, começando com o pessoal do trânsito aqui em Bom Conselho. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Inclusive várias perguntas, vou repassá-las daqui a pouquinho para o pessoal e eles vão tirar suas dúvidas. Continue aí. Continue na sintonia 102,9 Papacassa FM. De segunda a sexta estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia.
Oferecimento Bradesco. Fique ligado. Não anote senhas no seu celular. Se você é cliente VCNet e gosta de assistir filmes e séries, preparamos uma super oferta para você. Por apenas R$10, tenha mais de 120 canais na palma da sua mão. Isso mesmo, mais de 120 canais por apenas R$10. Tudo isso com os canais Multishow, Fox Sport, Band Sport, HBO e os canais do Telecine para você assistir filmes 24 horas por dia. Só a VCNet tem mais de 120 canais com Telecine HBO por apenas R$10. Tá esperando o quê? Manda um zap agora mesmo para 8230369620, 8230369620. Gosta de assistir filme? Então gosta de Telecine. 24 horas por dia, filme para se divertir em qualquer lugar. Rádio Papacaça. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. De volta aqui com o nosso debate, a nossa entrevista hoje com o pessoal do trânsito aqui em Bom Conselho. Já tem aqui uma pergunta, André tem mais aí. É o seguinte, bom dia, Patrick, pergunte aí, por favor, as motos não podem estacionar aqui na Praça Dom Pedro II. Qual o ponto que a gente vai colocar a nossa moto? Bem, as motos, nas duas laterais da praça, ainda no momento pode continuar estacionando as mesmas lá. Aí existe outro ponto. Na rua José do Amaral, inclusive já está sinalizado, Rei das Coxinhas, Casa das Coxinhas, até Jailson, aviamento, do lado, não sei, você seguindo da rodoviária para José do Amaral, do lado direito, tem do lado direito ali, estacionamento de moto. No caso, o lado de baixo da via. Não, o lado de cima, né? Lado de cima, do lado da calçada da Casa das Coxinhas. Da Casa das Coxinhas até Jailson. Ali é só moto, tá? As placas lá sinalizando. Do lado de baixo, na antiga delegacia ali, aí pode ser dos veículos ali. No caso, sargento, só lembrando, tirando os 5 metros da esquina. Da ilha de segurança. Porque a gente tá, vamos informar aqui, não, vai ser da Casa da Coxinha, aí você chega na esquina, coloca. Não, tem que livrar os 5 metros, que é o código que diz, né? O código diz que tem que ser os 5 metros, aí depois você pode estacionar até Jailson. Exatamente, você vai estacionar, inclusive, condutores, motociclistas, né, vejo que lá tem uma garagem. O espaço da garagem, que é lindeiro, né? O espaço da garagem, a pessoa não pode estacionar em frente da porta da garagem, da remoção do veículo, além de ser notificada. Então, vocês respeitam o espaço da garagem. Seja lá onde for que tiver garagem, você não deve estacionar em frente da garagem, da remoção do veículo. Eu queria dizer a lei referente aos caminhões, né, carga e descarga. Existe uma lei de 2011, a 1510, ela é de 2011, exatamente regulando o horário de carga e descarga dentro da cidade, né, que seria às 16h30 às 5 da manhã. Isso é o horário que está na lei. Caminhões para carga e descarga de 16h30 às 5 da manhã. Aí a partir de 4 da tarde. Aí a pessoa me pergunta, vamos assim agora, a lei existe. Nós estamos conversando com os comerciantes e já orientando. Bom Conselho, o centro da cidade de Bom Conselho, ele não tem um local para a gente ter carga e descarga, não existe. Então achamos por bem, assim, para atender o comércio ali do centro da cidade, entre o fórum e a igreja, na Conselheiro João Alfredo, deixar aquele espaço do canteiro ali, colocamos, sinalizando lá, carga e descarga, né? Exatamente para o caminhão chegar lá, parar ali e atender ali o comércio. Na praçazinha que tem ali. Tem o canteiro, né? Entre o fórum, ali, o fórum e a igreja. Aí você passar lá, tem a placa lá sinalizando, já carga e descarga.
Então, pedimos aos condutores que não estacionem seus veículos de passeio nesse local. Lá já está destinado aos caminhões para atender o comércio. Como também pedimos aos comerciantes, vai orientando o pessoal dos caminhões, como já tem alguns que já estão orientando, para vir só na parte da tarde, fazer entrega na parte da tarde. E na parte da tarde já o fluxo é menor. Perfeito. Vamos, como eu disse, a gente é tudo por etapa. Vamos mandar confeccionar as placas para colocar na entrada da cidade. Até tantas toneladas o veículo pode entrar dentro da cidade. Até porque não tem asfalto do diabo que sustenta um caminhão de tantas e tantas toneladas. Onde ele passa, fica o rastro. E ainda vou além, André. Esse gasto, esse custo, sai do nosso bolso. Nós que pagamos os impostos é quem vai arcar com isso. Porque tudo que o caminhão passa, que estoura o asfalto, o gestor teve a preocupação de pavimentar, né, passar o asfalto para a cidade ficar mais bonita, e a gente poder trafegar melhor, né? Aí passa um caminhão com 30 toneladas, estoura tudo, cano da Compesa, estoura tudo, e aí vai ter que fazer tudo de novo, vamos gastar de novo, aí vem de onde? Isso sem contar com os transtornos, vai ter que isolar ali e tal, vai. Né? E referente aos quebra-mola, pintar, e sempre tem feito, sempre o município está fazendo isso. A autarquia, futuramente, ela vai, tudo que ela já tiver operando em si, com seus recursos, ela vai manter a cidade exatamente sinalizada e tudo de acordo com o que determina a lei. Quebra-mola pintado, placa de sinalização, onde tiver alguma intervenção de uma rua, ela vai estar presente para desviar aquele percurso. E tudo isso é que a gente sempre bate na tecla. Nós, junto com toda a sociedade, para isso, quando uma pessoa for interditar uma rua, um comerciante quer interditar uma rua, ele, com antecedência, tem que procurar o município e solicitar, fazer um requerimento, solicitar para que seja interditada aquela rua. Não deixar de última hora colocar uma tenda de última hora, causando um transtorno. Então nós pedimos a compreensão daqueles que sempre colocam uma tenda, que tenha essa preocupação com antecedência, procurar o município para se organizar e fazer aquele requerimento para que tenha um tempo cabível para que seja organizado, né? Seja interditado e não de última hora. Inclusive, eu estava até lendo algo a respeito desse assunto também. Quando a autarquia estiver funcionando em sua totalidade, como o senhor muito bem já colocou, quando estiver funcionando em sua totalidade, essa solicitação também poderá ser feita diretamente à autarquia, né? No caso de... eu estava até lendo alguma coisa a respeito sobre isso, que é a questão de sinalização e interdição de via. Porque a lei diz o seguinte, vou dizer assim, lá no artigo 5º da Constituição, ela não vai... qualquer pessoa tem direito de chegar numa rua e fazer um evento, né? Mas desde que entre em contato com o município com antecedência e faça o requerimento solicitando aquele período, aquele dia que vai ser interditado, com antecedência. Então a gente diz uma antecedência que vai pelo menos uns 20 dias, uns 30 dias, procura o município que ele vai fazer aquele requerimento, que eu acredito que nenhum município vai proibir, mas tem seu requisito que deve ser providenciado. A sinalização, quem vai organizar o evento, a obrigação dele de sinalizar é do organizador do evento. Não é a guarda, não é a polícia. É importante, não tem nada a ver com a guarda. É o organizador. Ele tem que se ele vai interditar aquela rua, ele tem que sinalizar aquela rua. Providenciar o equipamento para poder fazer a sinalização. O órgão em si, a autarquia em si, na hora do evento, ela pode ir lá para desviar o fluxo de veículo, né? Mas toda sinalização de cone, é o responsável do evento que deve fazer. Porque tudo mau costume que tem. Mas se você for para a lei, é exatamente isso.
É desse jeito. Mas, é o mau costume que mata o corpo, né? Mas assim, nenhum gestor vai proibir a pessoa fazer o evento dele, mas desde que seja com antecedência. Vá solicitar. E que haja o comunicado, a comunicação, não é isso? Tem que ter a comunicação, tem que ir na prefeitura, tem que fazer aquele requerimento com antecedência, a solicitação. Nada que, como o sargento está dizendo aqui, né, que você vai fazer seu evento, aí é onde entra a parte de educação. Né? Naquele momento que você vai montar um palco, alguma coisa desse estilo na hora para o seu evento, não que a parte da fiscalização não esteja lá. Naquele momento a gente vai desviar o trânsito, né? Ou o trânsito vai ser desviado porque aquela rua está sendo montado algum palco ou alguma coisa desse estilo, mas é como diz, toda a parte de sinalização é o evento que tem que ser feito, né? A gente vai dar esse apoio na hora que está montando tudo e desviar o trânsito, pronto, aí depois tudo é com a parte da organização. Foi importante essa colocação, Fábio, porque a gente observa que tem algumas determinadas áreas, aqui em Bom Conselho especificamente, principalmente quando o pessoal que reside aqui na Vila do Negreiros, enfim, por exemplo, vai fazer um evento aqui na Vila do Negreiros, vem interditar depois da prefeitura. Aí quando interditar após a prefeitura, não coloca nenhuma sinalização, quem vem ali da Frei Caetano de Messina sobe direto. Aí vira aquele transtorno de ter que fazer a volta do veículo, voltar. Aí quem sai do bairro de Vavá também, ali pela Rua I, ali pela Rua I, sai na contramão para pegar o retorno, para passar em frente à prefeitura, é outra coisa também, que é onde entra o mau costume, né? Inclusive, André, tudo a gente, eu sempre digo, todo dia é um aprendizado, né? A gente não sabe de nada, todo dia nós estamos aprendendo. Eu estou aqui, estou aprendendo com o Fábio, estou aprendendo com o Zé, estou aprendendo com os outros colegas lá da Cruz, estou aprendendo com o cidadão na rua, quem tem um cidadão mais experiente, diz uma ideia. É aquilo que eu digo, se for boa, a gente tem que colocar em prática. Eu costumo dizer, nossa amiga, Finada Gislene, ela dizia o seguinte, a gente passava da reunião e dizia, a coisa, quando a pessoa diz uma coisa boa, você entra no ouvido, assimila, se for boa, guarda para si. Quando é ruim, você assimila, é ruim, sai pelo outro ouvido. Mas voltando à parte da interdição, também tem no Código de Trânsito. O Código de Trânsito, passando para toda a sociedade, quem está nos ouvindo, o Código de Trânsito não só é para veículos. Você vai no Código de Trânsito, também. O Código de Trânsito é para pessoa física e pessoa jurídica. Nós estamos falando agora, né, da interdição, a gente tem lá no Código de Trânsito, no artigo 245 e no artigo 246, que fala exatamente sobre a interdição. Que fala exatamente sobre cones, não só aqui, como em muitas cidades, o pessoal tem o costume de colocar o cone achando que a rua é dele, né? É minha. Aí coloca o cone sinalizando. Não, é proibido. A lei proíbe. Né? Isso é uma coisa que a gente vai conversando, vai passar, né, em todos os comerciantes, mas a gente tem conversado com alguns, tem ouvido os mesmos, tem mostrado, tem orientado, e assim a gente vai fazer. A nossa intenção é sempre estar junto, conversando e orientando. Né? A gente não vamos aqui impor em nada, nós vamos orientar para que isso aconteça de acordo com a lei. O que eu sempre digo, né, só reforçando para vocês, que o trânsito aqui é uma novidade, né, para quem está lá e para a Guarda Municipal também, né, que o gestor nos convidou para organizar o trânsito. Então, muita gente não pensa que do lado de cá, ou seja, do lado da guarda, do lado da autarquia, é uma novidade para o guarda que nunca mexeu no trânsito. Então, nós vamos aprendendo no dia a dia. Só aproveitando, fazendo um adendo aí também, é uma novidade, mas que para quem está do outro lado entenda bem, é uma novidade para os agentes, mas que eles estão preparados já para atuarem nessa situação. Fábio. Isso, André, muito bem sua colocação. Nós passamos por uma capacitação, um mês, sentado numa sala de aula, estudando, né, sendo capacitado. Então, cada agente, como o nosso presidente Zé Hilton disse, somos 12 capacitados, fomos capacitados para trabalhar no trânsito, né? Muita gente pode pensar, não, eles estão capacitados para estar naquele trânsito. Não, passamos um mês sendo capacitados pela empresa em Caruaru, estudamos, sentamos na sala de aula, até a gente brincava, eu como professor, porque eu tenho outra profissão, estava sentado na sala de aula, ou seja, fomos capacitados para aquilo ali, mas é como diz, todo dia nós vamos aprendendo. Modificou uma rua assim, mas aí Patrick mora naquela rua, chegou com uma ideia,
assim. Vamos sentar, vamos ver se a ideia de Patrick é boa, vamos botar em prática. Não quer dizer que André tem uma ideia, chegue lá na autarquia e diga, por que vocês não podem fazer assim? Vamos estudar a ideia de André, porque às vezes, como eu digo, as maiores cabeças, um monte de cabeça pensando, a gente chega numa ideia boa, né? Como a gente fez ia fazer, como é que eu digo, de um local para outro, de um determinado, na praça, mas um comerciante chegou assim, disse, por que vocês não colocam nesse canto aqui? A gente nem tinha pensado nesse local, e o local foi bom para eles, foi bom para a gente, foi bom para o trânsito e foi bom para eles. Perfeitamente. Olha, eu deixei os meus convidados à vontade hoje para falar sobre o assunto pertinente, que é exatamente o assunto do momento, para que eles colocassem aquilo interessante para você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo, para você entender um pouquinho da legislação de trânsito. Você que já é condutor de veículos deve saber porque você foi para a autoescola. Você que conduz motocicleta, idem. Então, para que você entenda, você que não conduz nenhuma coisa nem outra, para que você entenda como é que funciona a legislação de trânsito. Eu quero aqui agradecer a participação do Fábio. Fábio, muito obrigado pela tua participação, viu? Patrick, eu que agradeço, André Neto, agradeço, né? Agradeço o ouvinte, né? A esse convite para o Papacaça Debate, para a gente debater, para a gente esclarecer, né? Agradeço a cada um, agradeço os colegas que estavam aqui, e estamos lá na autarquia. Qualquer dúvida, vá lá tirar dúvida com a gente, passe lá, senta lá e a gente tira a dúvida. Eu falei coronel, já quis mudar a patente do sargento. Tá adivinhando, viu, sargento? Sargento Ramos, muito obrigado pela sua participação, viu? Ele falou coronel, falou tenente, ele tá jogando. Eu mudei a patente. Sargento. Eu quero ser o sargento com dinheiro do coronel. o Patrick e André, eu vou só um informativo ligeirinho. Nós estamos expedindo a credencial para estacionamento para o idoso e pessoas com deficiência. Então nos procurem, né? Porque se for no Detran hoje em Garanhuns, o Detran já vai encaminhar para a gente, porque lá não faz mais para Bom Conselho, porque Bom Conselho já é municipalizado. Então chega no Detran em Garanhuns, aqueles que estão com ela vencida, que faz em Garanhuns, já não faz mais em Garanhuns, faz conosco. Então pode nos procurar lá na rua Agamenon Magalhães, na sede da autarquia, ao lado da igreja São Sebastião. Tem um requerimento lá, a gente vai pegar aquele requerimento, vai preencher os documentos e levar que a gente faz. Vamos confeccionar a credencial de estacionamento que vale em todo o território nacional. Que é para o idoso? Idoso e pessoas com deficiência. Perfeitamente. E desde já agradeço a vocês, é a primeira vez que eu venho aqui para a rádio. E a gente só tem a agradecer pelo apoio de vocês e toda a sociedade está entendendo a situação que tem que melhorar, tem que organizar o trânsito do Bom Conselho. E estamos lá na autarquia à disposição. A qualquer momento, podem ligar para nós, para a gente mesmo. E estamos lá para receber qualquer um. Se que tiver pressão, pode ir lá, que a gente está de portas abertas. Estamos também abertos para vocês também. Se quiser outro momento, pode nos chamar. Se for alguma dúvida, a gente vai estudar um pouquinho, mas vamos tirando as dúvidas. Perfeitamente. Zé Hilton, muito obrigado, viu? Nós te agradecemos o espaço aqui da Rádio Papacaça, sempre parceira nossa em todos os momentos. É dizer que a preocupação primeira da gestão do prefeito João Lucas e todos nós que fazemos a gestão municipal é ouvir a sociedade, é trabalhar em conjunto, buscar sempre a organização, buscar sempre a melhoria das condições de vida, da segurança da nossa população. Então estamos à disposição, a Autarquia de Trânsito está, a Autarquia Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito do município de Bom Conselho está aberta a toda a população, como foi dito aqui pelos companheiros. Toda ideia, toda proposta que for para a melhoria das nossas condições de fluidez, de mobilidade, de segurança do trânsito, nós estamos lá para ouvir, e se for boa e se estiver de acordo com os parâmetros, a gente vai acatar, porque o nosso objetivo enquanto servidores públicos é servir cada vez melhor a nossa população. Muito obrigado. Muito bem, obrigado também, André Neto. Olha, a gente se encontra domingo, 4 da matina do domingo de Recordações. Obrigado pela sua audiência, bom final de semana, até domingo. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até lá. Tchau.
ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco.